Hoje no Valor Entrevista começamos uma série muito especial de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais, também ao Senado, enfim, ao governo do estado. E você é o nosso convidado nessa viagem a partir de agora. A última data de campanha foi agora domingo, onde começou de fato a campanha, e hoje eu tenho aqui a presença da Crislane Fernandes, que é de Ilhota e candidata a deputada estadual. Nesta conversa vamos conhecer melhor a sua trajetória, suas ideias e as propostas que defende para Santa Catarina, com foco no fortalecimento das famílias, na proteção das mulheres, na inclusão das famílias atípicas, na educação e nos valores que orientam a sua atuação pública. Já deixo claro que todos, de todos os partidos, estão convidados a se apresentarem aqui para o nosso público. Cris, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda mais uma vez ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Obrigado, Alan, pelo convite, pela oportunidade, de estar novamente aqui no Valor Entrevista. Quando me candidatei a vereadora na cidade de Ilhota, eu estava aqui também, o Alan abriu as portas, para a gente estar aqui colocando as nossas ideias, o nosso nome também em evidência. Então, muito obrigada, muito honrada por estar novamente aqui de frente a frente com você. E que bom que você está mais preparada, está mais robusta. Eu percebi que você está mais experiente. A gente estava num evento, pessoal, e eu falei, e aí, vai candidata em 26? Ela, não vou, né? E foi. A minha vida é sempre essa. Tu foi mais uma vez? Então, mais uma vez eu estou aqui. Foi assim como candidata a vice-prefeita de Ilhota, Não estava num cenário, na época, 2 anos atrás, não estava realmente no cenário, não articulei nada politicamente, mas eu estava lá na convenção no dia. Então, foi uma troca ali na hora, quem ia não foi mais, quem não ia foi. Sim. E foi num momento que um senhor, na verdade foi um senhor que olhou para mim e falou, tá na hora, Cris Gil, uma mulher como vice na cidade. E foi ali que eu aceitei, mediante, a conversa com meu esposo, porque isso eu levo sempre comigo, isso mesmo, família sempre está junto. Quando eu tenho meu esposo me apoiando, eu tenho tudo, eu tenho a minha base, Exato. Então eu aceitei o convite de vice-prefeita em Ilhota, foi uma campanha limpa, foi uma campanha linda, que hoje eu ando nas ruas de Ilhota com a cabeça erguida, conversando com todo mundo, tendo esse diálogo. E veio novamente o convite para deputada estadual, do meu amigo Sandro, e eu aceitei, não cogitei 2 vezes e aceitei esse desafio porque eu amo essa conexão com o povo. Sim. E isso ninguém vai me tirar. Perfeito. Pessoal, Crislane Fernandes aqui no estúdio do Valor Entrevista, ela que é candidata a deputada estadual. Qual é o número? 45333. Perfeito, pelo PSDB. Isso mesmo, pelo PSDB. Agora a gente vai entrar na nossa pauta. A família é um dos principais pilares da tua atuação. Como você pretende fortalecer as famílias e ampliar o apoio à primeira infância, à parentalidade e às pessoas em situação de vulnerabilidade? Então, como já abordei aqui, realmente a família para mim é algo de suma importância, Quando a gente tem a nossa base fortalecida, desde realmente da infância, a gente se torna adultos com caráteres e valores, para uma sociedade melhor. Então, mediante essa pauta, na verdade, eu quero estar olhando com carinho, com atenção, principalmente a questão da primeira infância, sim, dos cuidados, da gente... Porque a função de um deputado estadual é o quê, É fazer a lei, é assinar leis, é aprovar leis, E cuidar também do dinheiro público, Então, eu quero estar bem próximo às cidades. Isso é de suma importância. Claro. A gente entender a necessidade de cada cidade, Tem cidades
que precisam de algumas pautas diferentes, talvez que vai ser colocado nessa live, né? Mas a gente precisa ter a conexão com os prefeitos, com os vereadores, né? A porta sempre aberta lá no Legislativo, claro, para receber e entender a necessidade. Então, sobre a questão da primeira infância, desse olhar, nós temos que ter leis que realmente abordam, né, toda essa situação, e leis funcionais. Não leis apenas que fiquem no papel. Sim. Leis que realmente vão fazer a diferença na vida da criança, né? Quando muitas vezes, talvez num acidente, algo assim, ela perdeu o pai, perdeu a mãe, vai ficar em vulnerabilidade na sociedade, né? Então, para onde recorrer? Talvez a tia, um tio, aonde vai recorrer, né, para trazer esse cuidado? Então, é sobre essas situações que a gente vai analisar com muito carinho. Perfeito. Uma outra pauta que é sua também, que você defende e busca, é a questão da segurança e a proteção das mulheres, que também estão entre suas prioridades. Quais políticas você defende para prevenir a violência e garantir mais segurança, autonomia e tranquilidade para as mulheres neste cenário que a gente vê, infelizmente, cada vez mais crescente? Então, até essa semana eu estava fazendo um vídeo em Blumenau, nas ruas, né, da cidade, e abordamos 2 mulheres para conversar. E, enfim, pedimos a elas se nós poderíamos gravar elas, conversamos, e foi um assunto que ela abordou. Ela, na questão de 9h, 9h30 da noite, ela se deslocar da casa à academia, ela foi abordada por um homem. Não aconteceu nada com ela, enfim, né? Mas são essas situações que ficou com medo, ficou constrangida, né? E é onde ela falou, aonde está a nossa segurança? 9h da noite, né? Não podendo mais circular num caminho, num percurso pequeno, né? No percurso pequeno, não podendo mais circular porque a nossa segurança está em vulnerabilidade, né? Então, nós temos que realmente estudar as leis que estão hoje, né, em vigor, porque muitas leis que estão hoje em vigor, mudando uma cláusula, mudando algo assim, vai fazer com que elas funcionem melhor. Claro. Então, a gente tem que estudar toda essa possibilidade de uma segurança, né, mais assídua, mais atuante nas cidades. Ilhota precisa muito, está sendo muito batendo nessa cláusula, né, Ilhota. E a gente precisa realmente estar de porta aberta para os vereadores, para a gente articular algo e realmente fazer as cidades, né, se alavancar nessas situações. Perfeito. Pessoal, Crislane Fernandes no estúdio do Valor Entrevista, ela que é do partido PSDB e é candidata a deputada estadual. Nós vamos receber também Partido Missão, tem Partido Novo, tem também pessoas de outras cidades aqui da nossa região, e hoje a gente marca essa presença ilustre aqui com a Cris, que é da cidade de Ilhota. Vamos falar agora das famílias atípicas, que enfrentam desafios importantes no acesso a diagnósticos, terapias e profissionais especializados. O que precisa avançar para garantir mais inclusão e apoio a essas famílias, Cris? Esse é um assunto muito delicado. Eu digo que quando uma criança ela tem um laudo, não só a criança, né, recebe esse laudo, mas também recebe a família, né? Claro. Faz em questão de 4 meses que eu diagnostiquei TDAH no meu filho, né? Então, hoje eu sou uma mãe atípica, recebi um laudo junto com ele, digamos assim. Claro. Porque a partir do momento que você tem essa percepção, que você vai atrás, busca informação, busca um neuro, né? Entende psicólogo e tudo mais, a família precisa estar num conjunto. Porque a gente precisa também mudar a nossa mentalidade da forma que a gente vai tratar o filho, da forma que a gente vai lidar o cotidiano, né? E a gente hoje, né, digamos assim, temos uma condição para ir atrás, para articular. E quem não tem hoje? Né? E quem não tem, que sofre com essa necessidade diária, precisa levar para um neuro, vai no postinho, precisa primeiro num clínico geral, passar no clínico geral, depois do clínico geral marcar um neuro, muitas vezes isso demora meio ano, 1 ano. E o que essa família faz em meio ano, 1 ano? Sim. Né? Então, assim, quando você diagnostica
com antecedência, já no começo da situação, que você começa a tratar realmente, né, ou a criança, ou o adolescente, ou até mesmo o adulto hoje, muitas vezes está se encontrando, né, nessas situações, eu tenho né? uma amiga que fez um então. diagnóstico. E assim, ó, e quando você não é tratado, você perde oportunidades que se você tiver medicado, se você tiver tratado, acompanhando psicólogo, acompanhando neuro, né, você tem as oportunidades mais em evidência, você consegue enxergar talvez a vida com outro olhar, Tem mais né? segurança para olhar para o futuro. Isso mesmo, né? Então, assim, é algo que a gente precisa com muita delicadeza e também com muito amor no coração, trazer essa pauta, conversar com as mães dentro das cidades, tem os projetos, né? Que a gente precisa chegar até eles e entender a necessidade de cada cidade e desenvolver realmente as leis para que chegue com mais rapidez o diagnóstico dentro das casas hoje. Perfeito, pessoal. Crislane Fernandes, da cidade de Ilhota, candidata a deputada estadual aqui pela nossa região. Qual é o número? 45333. E como vocês sabem, aqui no Valor Entrevista nós somos uma porta democrática, recebemos diversos candidatos, na época ainda da pré-candidatura também, e hoje você tem essa porta aberta aqui, você que é de direita, de esquerda, do centro, enfim, pode vir aí conversar com a gente e apresentar o seu trabalho e suas propostas. A gente vai para o nosso segundo bloco, o papo está sensacional, uma pauta bem interessante e inteligente para atender, claro, a você que nos acompanha. Não saia daí, a gente já retorna. Voltando para o segundo bloco de um papo muito especial aqui com a Crislane Fernandes, ela que é candidata a deputada estadual pelo PSDB. Qual é o número? 45333. E você que está nos assistindo e também é candidato, independente do partido, a Porta do Valor Entrevista está aberta. Nós fazemos aqui um trabalho democrático de apresentar a nossa comunidade aqui no Vale Europeu, os candidatos que estão colocando o nome à disposição da nossa comunidade. Cris, agora a gente vai falar de educação. Quais são suas propostas para garantir um ensino de qualidade, valorizar os professores e atender às necessidades individuais de cada criança desde a primeira infância? Vamos lá, então. Mais um assunto delicado, né? Como todos aqueles que eu escolhi defender nessa campanha. As minhas amigas professoras, né, que vão me escutar nessa entrevista, eu quero, primeiramente, parabenizar elas eu até fico arrepiada, assim, porque primeiro tu precisa amar, né? A educação, quando você escolhe ser um educador, você precisa realmente amar essa função, porque você pode perceber que toda função, como é que eu vou dizer? A estrutura, o cenário Isso. é programado para não dar certo, né? E daí tem aquela professora que insiste, esse garoto vai dar certo. Eu posso falar isso porque eu sou professor, inclusive, Cris, eu estou fazendo licenciatura, voltei à faculdade, estou fazendo licenciatura em História para justamente dar conta dessa demanda que a gente tem, que infelizmente é muito grande de falta de professores. Mas continua. Isso mesmo. Então, assim, o que eu queria falar é sobre profissional, né? Todo profissional passou por um professor. Né? Então, desde a infância. E tem um estudo muito importante que fala-se sobre caráter, que o caráter de um ser humano é formado até os 7 anos de idade, né? Então, quem forma o caráter hoje de até 7 anos? Muitas vezes não é só a família, é a escola, é o professor. Então, essa conexão com o professor e com a família traz com que até os 7 anos de idade você tenha uma evolução, né, melhor para que você venha a ser realmente alguém no futuro com uma relevância dentro da sociedade, né? Isso a gente, né, hoje no nosso dia a dia,
Os professores dentro de sala de aula estão sofrendo muito. A gente vê vídeos aí de muitas vezes os alunos agredindo os professores e os professores não tendo respaldo, não tendo para onde recorrer. Quem nós vamos recorrer, né? Então, a recorrência é o quê? É uma lei formada para eles, para defender essa situação, né? Muitas vezes o professor não tem condição de pagar um advogado, algo que talvez até uma família vá processar eles. Porque foi você que fez isso dentro da sala de aula com o meu aluno. Quantos professores hoje são processados? E não tem aonde recorrer, não tem lei para defender eles, né? Então é esse olhar importante que a gente precisa ter realmente com os profissionais da educação. E sobre, né, a primeira infância, é sobre isso. Nós precisamos voltar dentro da sala de aula, ajudar as famílias a formar os caráter das crianças até os 7 anos de idade, que é onde consegue se desenvolver e ali alavancar para uma sociedade ainda melhor. Perfeito. Eu vou aproveitar e tocar num assunto que eu mandei para o ar, pessoal, uma arte apresentando a Crislane aqui no estúdio, e aí veio uns comentários lá no Instagram, questionando o seguinte, essa daí entrou para a política de novo por causa do dinheiro. O que dizer para um comentário como este, Cris? Dinheiro. Sabe o que eu faço um convite? Principalmente para esses que comentaram sobre dinheiro, venha na próxima. Venha na próxima. Hoje a gente precisa, né, se coligar a um partido, a gente precisa estar dentro de um partido para a gente ter a oportunidade realmente de vir como candidato. Então você, né, que fez esse comentário, você que está vendo essa live e talvez pense dessa forma, venha na próxima. Venha na próxima, venha entender o quanto você vai ganhar para gastar na sua candidatura, o quanto você vai precisar gastar e principalmente, sabe o que eu falo, Alan? Que o que mais dói para um candidato não é aquilo que eles falam sobre, porque todo político é ladrão. Sim. Não, o político não é ladrão. Ele só se torna quando a população pede dinheiro para ele. E é isso que acontece. Quando a gente coloca o nosso nome à disposição nas redes sociais, ou quando a gente coloca o nosso nome à disposição numa candidatura, o que acontece? A maioria das vezes as pessoas vêm a nós pedir. Porque você ganhou dinheiro, então você pode pagar o meu gás, você pode pagar uma cesta básica, você pode pagar minha carteira de motorista. Gente, até quando? Até quando esse pensamento? Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui porque eu amo ter conexão com as pessoas. Sim, propósito. Eu nasci vendo meu pai ter conexão com as pessoas. O meu pai foi um empresário dentro da cidade de Ilhota. Por 2 décadas, ele foi alguém que abriu a segunda loja de lingerie, segunda fábrica de lingerie na cidade de Ilhota. E quem vê essa live de Ilhota vai lembrar, né, do saudoso Elcio Fernandes, da Lingerie Crislane, que tinha o meu nome, né, como homenagem. E quantas pessoas ele ajudou? Quantas pessoas que realmente precisavam, necessitavam, Sim. não precisavam chegar, ele não precisou ser um político, né? Ele realmente era envolvido, tanto é que ele foi um dos fundadores do PSDB de Ilhota, tá? Ele sempre estava envolvido na política, mas ele nunca chegou a ser um candidato. Mas ele sempre ajudou. Mas por quê? Por ajuda, por necessidade. Mas as pessoas hoje vêm por pedicho, por achar que a gente ganha horrores de dinheiro dentro de uma candidatura. Isso não é verdade. Então, assim, você tem essa curiosidade, venha. Venha como candidato. 28 tá aí, né? 28 tá aí. Se candidate, se filie a um partido que você tenha conexão e venha ser candidato. E bola pra frente e venha fazer entrevista com a Alain, vai gastar sola de sapato, vai colocar gasolina no carro. E é isso o trabalho hoje do político. Ele precisa ir para as ruas. Se eu tivesse dentro da minha casa, aí vocês poderiam realmente pensar.
Ela tá lá só dentro de casa, não fazendo campanha, Não se expondo. não se expondo. Perfeito. Então tá explicado aí para você que acha que todo mundo que entra para esse universo político pensa na questão financeira. A gente sabe que tem muita gente que tem esse tipo de pensamento, mas a gente tem que saber também separar o joio do trigo, tá bom, pessoal? Cris, agora, uma coisa que também é pauta sua, você sempre foi muito pautada pela fé e pelos valores cristãos. Como esses princípios influenciam sua forma de enxergar o serviço público e exercer a atividade política? Então, tem uma velha frase, né, que fala que política e religião não se mistura. Política, futebol e religião não se mistura, né? Não se discutem? Não se discute, não se discute. Então, eu vou falar sobre a minha opinião. Tá. Eu vou colocar a minha opinião em jogo nessa questão. Eu acho que a gente precisa, sim, discutir religião e política. Sim. Porque a religião, ela forma caráter hoje. Né? Você está dentro de uma religião, você tem os princípios da religião, eu sou cristã, tem os princípios que a gente aprende, né, dentro da religião. Então, assim, você tem uma visão diferente do mundo, você tem uma visão, um olhar peculiar para as pessoas. A gente começa a perceber e a entender, quando a gente é cristão, que nem todas as pessoas são tão más assim, né? Então a gente precisa ter um olhar carinhoso, de uma conversa, de um diálogo, e isso tudo é sobre política. Quando os bons, né, não estão dispostos a assumir cargos públicos, quem vai assumir? Os maus. Os maus estão aí para assumir os cargos públicos. Então, por que não um cristão? Por que não alguém de fé? Por que não alguém que olha com um olhar carinhoso, com um olhar delicado, com um olhar de comunidade, estar lá dentro representando? Claro. Então, a gente precisa, sim. Eu creio e acredito e conheço tantos políticos que estão aí fazendo a diferença no meio político, exercendo a sua fé, né, colocando a sua fé em exposição, não estando, né, retraído, e sim colocando em exposição, estão aí fazendo a diferença. Sim. Então, eu acredito que a gente precisa, assim, cada vez mais se envolver na política, nós cristãos. Perfeito. Cris, papo sensacional, hein? Gostou? Sim, como sempre. Que bom. É muito bom estar aqui com você. Eu vou te pedir, olhando aqui na tua câmera, para que você deixe uma mensagem aos nossos seguidores, aos seus eleitores, à família, aos seus amigos, às pessoas que você ama. Eu gostaria de levar essa mensagem a você, né, o povo catarinense, hoje como candidata a deputada estadual. Eu gostaria que você entendesse que não é sobre política, não é sobre nós sermos servidos, mas sobre servir. Tá? Então, eu estou aqui à disposição para servir a população de Santa Catarina. Eu coloquei o meu nome à disposição para servi-lo. Então, a partir do momento que eu coloco a minha fé em ação, eu também coloco o meu desejo de servir você, população. Então, muito obrigado. Vote em mim lá no dia da eleição, dia 4 de outubro, 45333. Cris, muito obrigado pela tua participação. Obrigado por aceitar o convite. Eu desejo sucesso nessa caminhada. A gente sabe que não é fácil, Não. Mas ela disse no início uma coisa muito importante. Para todos os candidatos, quando você tem o apoio da família, o fardo se torna muito mais leve. E é o caso da Cris com o marido. Como é o nome dele? Jorge. O Jorge. Um abraço para você, parabéns por incentivar a sua esposa a participar desse período eleitoral. A gente percebe que ela tem um amor especial pela política, então ela não vai parar enquanto ela não tiver esse mandato na mão, que pode ser em Ilhota, em 28, quem sabe. Quem sabe? Já vamos deixar em aberto aqui também. Pode ser agora também, né, Alan? Exatamente, e pode ser agora também.
Crislane Fernandes, exclusivo aqui no Valor Entrevista, obrigado pela sua participação e, claro, por compartilhar conosco sua trajetória, suas ideias e propostas para Santa Catarina. Desejamos sucesso a você e a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo e, claro, voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas do Valor Entrevista.